Nós vamos dar início agora nessa parte da tarde, na segunda parte, e vai ser o módulo 3, com o tema acessibilidade visual, uso de contraste e cores para pessoas de baixa visão. Nós vamos convidar agora o palestrante, que é o João. Seja muito bem-vindo. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite, dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês, parabenizar a iniciativa. É muito importante que a gente possa estar discutindo o tema da acessibilidade para a pessoa com deficiência da visão, e que a gente tenha um espaço para falar sobre a baixa visão. A gente, quando fala sobre deficiência visual, acaba falando muito sobre cegueira, e a gente esquece da pessoa com baixa visão. Hoje, nós temos mais de 6 milhões de brasileiros com deficiência visual e somente 500 mil são cegos. O restante, todos têm algum nível de baixa visão. Então, é importante que a gente converse sobre esse tema e que a gente fale sobre contraste, sobre cor, sobre o uso funcional da visão. Bom, eu sou o João, eu venho do Instituto Benjamin Constant, sou professor do IBC desde 2007. Eu sou uma pessoa com baixa visão. Vocês estão na gradação da visão, né? Vocês tiveram a Cida, que é uma grande amiga minha, que é cega, e agora vocês vão estar um pouquinho comigo aqui, que acho que enxergo, mas não enxergo nada. Né? Então, eu acho que é muito bom vocês terem essa vivência com pessoas que lidam com a questão da deficiência no seu cotidiano. Então, eu venho do IBC, eu estou no IBC desde 2006, enquanto docente, mas, na verdade, eu tenho uma vida com o IBC desde 1984, quando eu vim para o Rio de Janeiro ser aluno no Instituto Benjamin Constant. Eu nasci com a deficiência visual, eu tenho baixa visão desde o nascimento, fiz e faço diversos tratamentos oftalmológicos para manter o pouco de visão que eu tenho, e aprendi durante a minha trajetória de vida a fazer uso funcionalmente desse resíduo, dessa pouca visão que eu tenho. Não sei se vocês repararam, mesmo com a minha baixa visão, eu cheguei nesse ambiente sem uso de bengala longa, observando os espaços, né, sem estar utilizando um guia evidente, mas isso a gente conquista a partir das experiências e a partir do uso da funcionalidade visual, que é o que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui nessa palestra que me deram até meia-noite para falar com vocês. Né? Então, eu tenho uma trajetória no IBC tanto como aluno, tanto como aluno quanto como professor. Como professor, eu estou lá, né, como professor de língua portuguesa e de língua inglesa. Hoje eu atuo no IBC na pós-graduação, além de atuar na educação básica. A gente tem um curso de mestrado, e dentro do mestrado eu tenho uma linha de pesquisa específica sobre baixa visão. Né? Tive uma caminhada administrativa também na instituição, né? Fui diretor de educação, fui diretor da instituição, diretor-geral do IBC durante 2 mandatos, né? E tenho atuado na luta pelos direitos, na luta pela educação, na luta pela inclusão da pessoa com deficiência visual. E aí hoje nós vamos conversar, e eu espero que isso seja uma conversa mesmo, né? Vocês fiquem muito à vontade para me perguntar, vocês fiquem muito à vontade para interagir, né? O grupo é pequeno, então a gente pode conversar, né, um pouquinho sobre a questão da baixa visão, e a baixa visão dentro da perspectiva do audiovisual. Eu acho que a gente precisa começar, então, falando que a baixa visão é algo muito novo. A gente fala sobre cegueira, e a humanidade entende o conceito de cegueira desde a antiguidade. Então, desde a antiguidade se reconhece o cego.
né, as diferentes perspectivas pedagógicas de educação, desde a França, quando nós tivemos, né, o Instituto Real do Jovem Cego de Paris, quando nós tivemos a invenção do Braille, foi sempre pensando no cego. Mas quando é que surge a questão da pessoa com baixa visão? A questão da pessoa com baixa visão surge justamente no século XX. Não que antes, né, não existissem pessoas com baixa visão, mas elas não eram percebidas. Esse sujeito que a gente costuma dizer que está num limbo, né? Tem horas que ele está perto do universo da cegueira, tem horas que ele está perto do universo da vidência, aí vocês vão me dar licença para falar de vidente, da mesma forma que a minha colega, a Cida, falou anteriormente, né? Então, essa pessoa está dependendo da condição visual, da condição de ambiente, da condição da funcionalidade de uso do seu resíduo visual, ela vai estar, em alguns momentos, se aproximando mais da cegueira, em outros momentos, se aproximando mais da vidência. Só que ela só é percebida a partir do final da Segunda Guerra Mundial. O final da Segunda Guerra Mundial e o final da Guerra do Vietnã, eles geraram grandes movimentos de reabilitação, principalmente na América do Norte. E é da mesma forma que se tinha preocupação em reabilitar fisicamente aquele soldado que voltava do campo de batalha, passa-se, então, a perceber que a visão também podia ser reabilitada. Que a visão também podia ser, de alguma forma, trabalhada para que aquele sujeito voltasse a conseguir ler, voltasse a conseguir escrever. Então surgem os primeiros centros especializados em baixa visão ou visão subnormal, né? Ainda na primeira metade, no final da primeira metade do século XX, principalmente nos Estados Unidos. Depois outros movimentos vão caminhar para a educação, porque a partir do momento que se entende que a visão ela podia ser aproveitada, que esse resíduo visual podia ser aproveitado, essa concepção vai para a escola, e a escola começa a trabalhar com a conceituação, né, de funcionalidade visual. Então, são criadas as primeiras classes de conservação da visão. A primeira classe de conservação da visão no Brasil foi criada na década de 60, no Instituto Benjamin Constant. Era uma ruptura com uma prática que se tinha anteriormente. Anteriormente, a pessoa com baixa visão, ela era vendada em sala de aula para que ela aprendesse braille, para que ela não sofresse a influência da visão. E aí, quando ela tirava a venda, o que acontecia? Ela chegava perto dos pontinhos com o olho para ler com o olho, porque o olho é muito mais rápido do que o tato. E aí começaram a observar que se ela tinha visão para ler o braille, que não tem contraste, que é pequeno, essa visão podia ser trabalhada para que ela conseguisse ler e escrever no sistema comum, mesmo com algumas adaptações, com algumas ampliações, e assim começou-se o trabalho em educação para a pessoa com baixa visão. Então, vamos passar, por favor? Então, essa conceituação de baixa visão, ela começa muito no consultório, ela começa muito numa perspectiva clínica, onde os médicos pensavam somente em acuidade e em campo visual. Em acuidade visual, porque essa acuidade visual, então, ela é impactada pela baixa visão, ela é impactada por alguma patologia. E o campo visual também é impactado pela patologia. Mas com o desenvolvimento das ciências, nós percebemos que não é só a questão médica de consultório que está em jogo. Ela é importante, sim, mas além dela existe uma questão de funcionalidade muito importante e que vai impactar muito daquilo que a gente vai fazer quando nós pensarmos em estratégias audiovisuais para baixa visão. Então, em 1992, teve uma reunião da ONU em Bangkok, onde profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação, se reuniram para tentar entender esse sujeito.
esse sujeito que não é cego e esse sujeito que não é uma pessoa com visão dentro dos padrões de normalidade. Esse sujeito que, dependendo da situação que ele se encontre, ele enxerga, em outras situações ele pode não enxergar. Um exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, quando nós apagamos a luz aqui, talvez para uma pessoa com baixa visão, com uma patologia Y, ficasse impossível dela se locomover. Para outro, com uma patologia X, talvez fosse mais confortável. Então, dependendo do ambiente, dependendo da situação, o comportamento visual do sujeito vai ser um. Agora, vocês pensem comigo, como é que a gente vai adaptar isso se a gente pensar em estratégias, né, visuais para esse sujeito? Se eu pensar em atingir, atender demandas de acessibilidade para esse sujeito que acaba, então, tendo comportamentos específicos. A gente costuma dizer que a baixa visão é muito subjetiva. Ela é subjetiva porque ela trabalha com a experiência. Está provado cientificamente que nós aprendemos a enxergar. Vocês, videntes, aqui presentes, vocês aprendem a enxergar, principalmente até os 7 anos de idade. Nós, com baixa visão, também aprendemos a enxergar. Então, se eu tenho uma criança que é mais exposta a experiências visuais, ela vai ter um comportamento visual mais dinâmico do que uma criança não exposta a experiências visuais. Eu posso ter, então, dois sujeitos com a mesma idade, com a mesma patologia, com a mesma acuidade visual, com comportamentos visuais completamente diferentes. O sujeito A pode conseguir perceber a informação que eu estou tentando passar visualmente para ele, e o sujeito B pode não perceber aquela informação, pode não ser perceptível para ele, ou talvez não com tanta integralidade como foi para o sujeito anterior. Porque o ver perpassa pela experiência. Então, se eu tenho, desde pequeno, o sujeito, a criança, né, não exposta, colocada somente num cantinho dentro de casa, não frequentando a rua, não frequentando as festas dos familiares, não frequentando os diferentes espaços, além dela ter outros comprometimentos de desenvolvimento corporal, com certeza, ela vai ter comprometimento no seu desenvolvimento visual. Então, o que vocês pediram para eu falar aqui hoje é um grande desafio. Porque nós precisamos tentar achar um padrão dentro de algo que é subjetivo. Dentro de algo que passa pela experiência. Dentro de algo que passa pelo aprendizado. E vejam como a baixa visão ela ainda é ampla. Vejam como o conceito é amplo. Uma pessoa com baixa visão é considerada aquela que tem uma alteração do funcionamento visual, né, mesmo depois de tratamento e ou correção de refração padrão. Vejam que estou frisando, eles frisaram refração padrão, não estou falando de óculos especiais. Óculos especiais são receitados pelo médico especialista em baixa visão. Tendo uma acuidade visual de 20/70, o que quer dizer 20/70? Que ele consegue ver a 20 pés, o que uma pessoa normal vê a 70 pés. Vamos lembrar que a visão padrão, a visão normal, é 20/20. Então, ele está vendo naquela escala uma letra um pouco maior, de 20/70 até a percepção de luz. Então, é muito amplo. São várias linhas dentro daquele exame de acuidade que a gente faz no oftalmologista. Ou um campo visual de 10 graus a partir do ponto de fixação. Então, o comprometimento ou é na acuidade ou é no campo.
Mas não basta, chegou-se à conclusão de que não basta somente isso para eu considerar que a pessoa tem baixa visão. Eu tenho que levar em consideração a funcionalidade, mas que usa, ele tem que usar. Ou é potencialmente capaz de usar a visão para planejamento e execução de tarefas. Então, ele pode ter uma acuidade 20/70. Se ele se comportar como cego, ele é cego. Ele pode ter uma acuidade 20/200. Se ele conseguir ter funcionalidade, ele tem baixa visão. Então, esse é um conceito amplo, usado hoje pela Organização Mundial da Saúde, né, desde 1992. Existem outras conceituações, a gente não vai ter tempo de explorar. Existe uma conceituação, inclusive, legal, né, que é dada para os benefícios de lei, que é menor, onde o raio atinge um menor grupo, né, de pessoas, mas a gente não vai ter tempo de explorar. O que eu estou querendo frisar com vocês é que ter baixa visão engloba um grupo, né, de indivíduos com diferentes potenciais de visão, tanto de acuidade como de campo. Mas que a gente hoje, de forma contemporânea, considera que, além disso, essa visão precisa ter funcionalidade ou potencialidade de aprendizagem para essa funcionalidade. Pode passar. Né? E aí, então, como é que a deficiência visual ela interfere no comportamento do sujeito? Ela interfere no comportamento do sujeito, né, em diversos pontos. Ela vai interferir na orientação e mobilidade, né, com independência. A pessoa com deficiência visual, ela vai ter de aprender técnicas específicas para que ela possa se orientar e se locomover com segurança nos diferentes espaços. Ela vai aprender essas técnicas em um centro de reabilitação, ela vai aprender essas técnicas no atendimento educacional especializado e ela vai aprender essas técnicas na experiência do seu cotidiano. A experiência também ensina muito. Eu lembro, né, que quando eu saía com a minha irmã mais velha, ela me disse uma frase quando eu era mais novo que eu nunca mais esqueci. Ela falava para mim assim: você olha quem está na sua frente. Você pisa exatamente onde a pessoa pisar, porque se você tiver que cair, ela já caiu antes. E é isso. Nós precisamos construir, inclusive, as nossas estratégias para que possamos lidar com a deficiência que nós temos conosco, no nosso cotidiano. Né? A interação com o meio, a interação com o meio ambiente é perturbada. Você não percebe tudo que está ao seu redor. Quanto mais comprometimento visual, mais você vai ter dificuldade de interagir com esse meio ambiente. Você chegando, uma pessoa com baixa visão, por exemplo, ela consegue chegar até essa sala. Aí vamos supor, que ela queira falar com alguém especificamente. Você, vidente, quando você abre aquela porta e você quer falar com alguém, você olha, a sua visão ela é total e você acha a pessoa que você quer falar, não é isso? Perfeito. A pessoa com baixa visão, não. Ela vai abrir a porta, ela vai olhar e ela não vai ver nada. Ela vai ver o espaço, muitas das vezes um espaço borrado. Ela pode até ver que existem pessoas nesse espaço, mas não vai conseguir perceber a fisionomia das pessoas. Não vai conseguir perceber quem é quem. Então, e isso às vezes não é até compreendido por quem convive com a pessoa diariamente. Se o ambiente está mais claro, se o ambiente está mais escuro, tudo isso vai interferir no processo de visualização. Os diferentes locais, as diferentes paisagens interferem naquilo que você consegue visualizar.
Quanto mais comprometida a sua visão, menos informação visual você tem. Mas nem sempre você demonstra isso por conta das experiências, do aprendizado de uso, da funcionalidade que você faz da sua visão. Dizem que eu sou uma pessoa muito educada, então quando eu passo no prédio, lá onde eu moro, eu sempre dou bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Uma vez eu estava entrando no elevador, e aí eu dei boa noite para um senhor. Ele estava muito irritado. Ele virou para mim e falou: você é muito engraçado. Na rua você passa e não fala com ninguém. Aqui você passa sorrindo como se fosse uma hiena. Mas é isso. E eu lá estou vendo que ele está passando por mim na rua. Outro dia, a minha filha de 17 anos, quase que eu passei direto por ela. Ela que falou: ô pai! Ô pai! Porque acho que nem ela entende quanto eu enxergo. E convive comigo há 17 anos, coitada. Né? Mas é isso. Né? Os diferentes locais, e aí essa informação toda, a gente vai chegar lá, naquilo que a gente precisa discutir hoje, que é a questão da informação, né? Dos detalhes da informação, né? Visual. A aquisição dos conceitos. A questão dos conceitos ela é muito visual. Cada vez mais o mundo é visual. A gente vive num mundo visuocêntrico. Né? E a pessoa com a visão comprometida, ela acaba tendo, muitas das vezes, dificuldade de ter acesso a essa aquisição. Mas é importante que ela tenha, se ela tem visão, que ela tenha essa experiência visual. Que ela aprenda a usar a sua visão para, né, adquirir conhecimento. Para que ela dê funcionalidade à sua visão. E não ela ficar recebendo o tempo todo a informação a partir do outro, a informação a partir da voz do outro, a informação a partir da visão do outro. Quando você recebe a informação a partir da visão do outro, você decora a informação. Quando você tem a experiência da informação, quando você tem a experiência visual da informação, ou a experiência tátil-sinestésica a partir de uma adaptação tátil, você vai adquirir os conceitos através do seu corpo, através dos seus mecanismos cognitivos. Então, é diferente de você decorar e memorizar um conceito. Né? A aquisição das habilidades manuais também é comprometida, porque nós aprendemos muito por imitação. O bebê, desde pequeno, aprende por imitação. E aí, se eu não estou vendo, ou se eu estou vendo parcialmente, eu só imito, eu só conheço os movimentos daquilo que eu vejo. Uma professora, uma vez, colocou um grupo de alunos com baixa visão numa sala e fez uma experiência, uma brincadeira com eles, que eles tinham que imitar o gesto que ela estava fazendo. Então, ela fez um gesto como se ela estivesse voando. Só que ela balançava os braços e balançava as mãos. Assim. E pediu que eles imitassem o movimento dela. De todos os alunos presentes, nenhum balançou a mão. Todos conseguiram voar com ela, mas todos voaram com a mão fechada ou com a mão aberta, com a mão parada. Porque eles não viram. Aquela informação não chegou para eles. Não foi perceptível visualmente, mas alguma informação chegou. Alguma informação visual chegou para eles. Então é isso que nós temos que prestar atenção quando nós estamos lidando com um público com baixa visão. Até que ponto a informação é relevante visualmente? O que pode ser relevante visualmente para que ele possa perceber? E o próprio acesso à palavra escrita, a própria impressão. A criança, ela aprende desde cedo, mesmo antes da aprendizagem formal, ela tem contato com as letras, ela tem contato com o mundo, né, das cores, ela tem contato com o mundo das formas. A criança com baixa visão, não. A criança com baixa visão, ela só vai ter contato com aquilo que ela conseguir focalizar.
E essa relação de focalizar, em muitos casos, né, ela vai demorar muito para conseguir fazer. Muito deveria ser feito, inclusive, de atenção para o preparo deste olho, o preparo deste corpo na educação infantil. Só que não é feito porque não há conhecimento. E aí ela chega muitas das vezes num primeiro ano do ensino fundamental, tendo que dar conta de processos corporais e cognitivos que ela não deu conta enquanto era mais nova. E aí ela acaba tendo grandes defasagens no seu processo de desenvolvimento e aquisição da palavra escrita, aquisição da própria alfabetização. A gente costuma dizer que a deficiência visual ela não limita o desenvolvimento. Só que ela também não favorece, porque o desenvolvimento ele é muito visual. Então, o sujeito precisa ter sempre estratégias de apoio para que a falta da visão, né, possa ser atendida através dos sentidos remanescentes, daquela visão remanescente, daquele resíduo visual, né, do tato, usar o tato como sentido auxiliar, se ele tem algum resíduo visual que possa ser usado, e os outros sentidos também. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente fala em comprometimento da visão, a gente precisa pensar que o comprometimento da visão ele pode, então, comprometer, né, ele pode alterar, né, a acuidade visual. Então, a gente tem aqui exemplo de duas imagens, onde eu tenho uma imagem, né, limpa e onde eu tenho uma imagem que a gente costuma dizer que é uma imagem nublada, como se ele estivesse com um saco plástico na cabeça. Então, nessa imagem nublada, o que a gente tem? A gente tem perda, né, de profundidade, a gente tem perda de contraste, a gente tem perda de percepção dos próprios detalhes da imagem. Então, dependendo do comprometimento da visão, essa nuvem pode ser mais espessa ou menos espessa, dependendo do comprometimento da acuidade visual. Só que a baixa visão não é só comprometimento de acuidade visual, pode passar. É também comprometimento de campo visual, né? Então, você pode ter comprometimento no campo visual central. O campo visual central, né, a visão central, ela é responsável pela visão de detalhes. Né? A parte central da retina, mácula, é responsável pelos detalhes, para que nós possamos reconhecer as fisionomias, possamos conseguir ler. Muitas patologias, muitas degenerações de retina afetam a mácula, afetam a visão central. Então, aqui a gente tem, né, um comprometimento denso, né, que afeta toda a região central da retina. E aí, o que acontece com esse sujeito? Esse sujeito, com esse comprometimento, né, central, ele vai precisar usar a visão periférica. Só que essa visão periférica é pobre. Ela não é rica como a visão central. Então, é uma visão que não vai ser rica em detalhes. Dependendo do tamanho do comprometimento da visão central, ele não vai conseguir fazer discriminação de detalhes, ele não vai conseguir fazer leitura, ele não vai conseguir... ele vai usar essa visão periférica somente para auxiliar no movimento. Mas ele vai ter muita dificuldade para conseguir fazer qualquer compreensão de imagem ou de texto, né, com a visão central. Próxima. Ao contrário, existe comprometimento da visão periférica. Então, a visão central aqui está preservada e a gente tem a visão periférica comprometida. A visão periférica comprometida vai fazer com que a pessoa tenha dificuldade de locomoção. Ela vai esbarrar mais, ela vai cair mais, né? Mas ela tem a visão que a gente chama de visão tubular, né? Pode ser mais fechada ou mais aberta. E essa visão tubular, esse centro preservado, faz com que ela consiga desenvolver um potencial melhor de discriminação, um potencial melhor de leitura, um potencial melhor de percepção da própria imagem. E aí eu trouxe para passar para vocês, enquanto eu vou falando, né, alguns simuladores de patologias que eu acho legal vocês experimentarem.
Esse aqui é esse que está sendo projetado. É um comprometimento, né, de visão periférica, né? Então, vocês reparem que a visão central está preservada e em volta você tem todo o comprometimento. Existem patologias que levam à cegueira, né, e que vão fazer com que essa visão vá fechando com o passar do tempo, né? O glaucoma é uma delas, né? Existem muitas pessoas no Brasil que ficam cegas por glaucoma, por falta de acesso, por falta de atenção básica oftalmológica. Existe muito tratamento para glaucoma, claro que existe glaucoma severo, a gente sabe disso, mas existe muita falta de atendimento em saúde básica em oftalmologia ainda no Brasil. Então, eu vou passar para vocês. Eu trouxe esse aqui também. Esse aqui não está projetado ali, mas é um comprometimento em toda a área da visão. São vários pontinhos na retina, são várias anomalias na retina, e aí então a pessoa vai tentar enxergar entre esses pontinhos. Então, entre esses pontinhos, ele vai precisar achar um ponto, né, de visão onde ele vai conseguir focalizar a imagem. Você quer passar, Márcio? Obrigado. Esse aqui é o comprometimento na visão central, né? Então, você tem a visão periférica preservada, tá? Por favor, Márcio. Tem mais um só, tá? E aqui eu tenho um comprometimento na acuidade, né? Ele está bem embaçado, então você tem comprometimento, né, em todo o processo da acuidade visual do sujeito. Vou passar também. Pode passar, por favor. Acho que pulou um, não pulou? Não, vai. Tá certo. E aí a gente está falando, então, sobre eficiência visual. Tá? Quando a gente fala sobre eficiência visual, o que a gente precisa levar em consideração? Né? A patologia ocular, né? Qual é a doença, qual é a base daquela doença que tem aquele sujeito ali em relação, né, à baixa visão. A motivação, ele é motivado a enxergar? Porque muitas pessoas com baixa visão são tratadas a vida toda como pessoas cegas. Muitas pessoas são percebidas ou como pessoas cegas ou como se não tivesse nenhuma deficiência. E aí ele acaba não se enquadrando dentro da perspectiva de uma pessoa com baixa visão e acaba, então, não conseguindo, não tendo estratégias para o uso e a funcionalidade da sua visão. O potencial cognitivo, precisa considerar qual é, né, o potencial cognitivo do sujeito. A saúde geral, nós podemos ter outros comprometimentos de saúde associados à deficiência visual, né, que vão impactar, inclusive, né, no desenvolvimento da pessoa. Né. O interesse pela leitura, essa pessoa se interessa em ler, né, eu acho que hoje em dia muito poucas pessoas se interessam em ler. Né, mas aquela pessoa que se interessa em ler, né, ela vai passar por um processo de leitura, de aprendizagem de leitura, que não é confortável. Não é confortável. A pessoa com baixa visão, ela vai olhar de perto, ela vai ter vício postural, né, ela vai ter cefaleia no início do processo. Então, não é confortável. Né, mas ela precisa passar por esse processo e entender, né, o ganho que ela vai ter se ela conseguir fazer uso da visão. Né? Ela tem autoimagem, ela se entende enquanto um sujeito, que é uma outra dificuldade das pessoas com deficiência da visão. Né? Compreender-se enquanto sujeito, né? Compreender-se enquanto sujeito dentro da própria sociedade. Pela falta da imagem, muitas das vezes ele tem dificuldade em perceber-se, em perceber o seu corpo, em perceber as próprias potencialidades desse corpo.
Qual é a atitude psicológica, né, diante da deficiência? Como ele se comporta diante da deficiência? Eu sempre digo para os meus alunos, se você ficar parado, chorando todos os dias, quem perde é você. Porque o mundo vai continuar girando. O mundo vai continuar caminhando. Né? Qual é a condição socioambiental e qual é a condição familiar? Né? A família é muito importante no processo. A família trabalhando junto com o sujeito, junto com a reabilitação, junto com a escola, vai conseguir fazer com que o sujeito seja, né, uma pessoa que consiga trabalhar funcionalmente a sua visão. Pode passar, Thaís. Né? Então, a visão não fica gasta, né, com o uso. Esse é um conceito que começou a ser mais forte a partir da década de 80. Acreditava-se antes que, com o tempo, quanto mais se usasse a visão, mais cego o sujeito ia ficar. Né? Então, eu lembro, inclusive, quando eu ficava lendo no quarto, a minha avó passava pelo corredor, ela falava, menino, para de ler que você vai ficar cego. Né? E o conceito hoje a gente sabe que é outro. Quanto mais você usa, mais você desenvolve, mais você tem, mais funcionalidades você tem. A visão preservada, então, quando estimulada e usada de forma adequada, pode melhorar a performance visual da pessoa com baixa visão. Né? Então, essa performance visual, né, esse desenvolvimento, né, da visão, esse uso da visão, ele vai ser garantido a partir das experiências. E aí vocês podem me perguntar, mas tem pessoas com baixa visão que conseguem fazer uma leitura fluente? Tem. São poucos? São. São poucos, justamente, na minha opinião, por falta de apoio adequado desde o início. Mas a gente tem, inclusive, um radialista na própria CBN que tem baixa visão. E ninguém sabe que ele tem baixa visão. E ele apresenta há anos jornal na CBN. Né? Então, é possível, é difícil você trabalhar com as diferentes questões da visão. É difícil você fazer com que, né, você vença as dificuldades do campo visual, as dificuldades, né, da acuidade visual, mas é possível. Pode passar, Thaís. Né? E algumas habilidades, né, visuais para perto. Se a gente quer que esse sujeito leia, se a gente quer, obrigado, tá? Se a gente quer que ele leia, se a gente quer que ele consiga perceber uma imagem, se a gente quer que ele consiga, né, perceber aquela informação que a gente está mostrando ali para ele, né, algumas habilidades são importantes que ele tenha. Né? E aí a fixação. Ele precisa aprender a fixar a imagem. Muitos não sabem fixar a imagem. Não sabem porque você precisa fixar para focar. E diferentes patologias vão ter diferentes comportamentos de visão, diferentes comportamentos do próprio olho, e isso vai fazer com que ele tenha dificuldade de fixar e dificuldade de focar. E aí ele vai ter dificuldade de perceber qualquer elemento gráfico que você queira mostrar, que você queira colocar para ele. Discriminação e reconhecimento. Ele precisa aprender a discriminar e a reconhecer. Só que esse é um processo que, muito desse processo para a criança vidente acontece quase que automaticamente. A escola ajuda sim, mas acontece automaticamente. A criança com baixa visão, não. E aí, se ele não for orientado, se ele não for levado a aprender a discriminar e a reconhecer diferentes elementos gráficos, diferentes informações visuais, ele não vai saber. Um exemplo bem simples que eu posso dar para vocês é o bonequinho do banheiro. Né? O bonequinho do banheiro é clássico para qualquer criança. Né? Eu lembro que meus filhos, né, frequentando o shopping, bem novos, já conseguiam ver a placa de onde era o banheiro. Né? Inclusive conseguiam ver antes de eu ver.
né? E aí, bem novos, já conseguiam ver qual era o banheiro masculino, qual era o banheiro feminino, qual era o banheiro família. A simbologia já fazia parte do universo visual deles. Uma vez eu estava com um grupo de alunos num evento, um grupo de alunos com baixa visão e cegos, e aí um menino com baixa visão, dos seus 15 anos aproximadamente, veio para mim e falou assim: onde é que é o banheiro? E aí eu podia muito bem chegar para ele e falar: vamos ali que eu te levo, vou com você lá. Mas claro que não. Né? Aí eu fiz aquilo que não se deve fazer. Eu falei para ele: é lá. Né? Eu apontei e falei: é lá. Né? Mas eu falei de propósito, o lá. Né? Eu sabia que ele ia conseguir perceber, porque não era tão longe, né? Ele ia conseguir se dirigir ao lá. E quando ele chegasse no lá, ele ia ter a placa, que era o boneco, que eu já tinha visto. Né? Aí ele foi. Aí daqui a pouco ele voltou. Né? E aí, foi? Ele falou: não achei. E era uma placa grande. Ele tinha acuidade visual suficiente para ver. Tinha contraste. Tinha informação que ele conseguia ver. Mas não tinha significado para ele. Não tinha significado porque ele não aprendeu, né, a reconhecer o símbolo. Aquele universo simbólico que é tão comum. Eu nunca parei para explicar para os meus filhos que o bonequinho é o banheiro masculino, que a bonequinha é feminino, que o não sei o que. Nunca. Foi automático. Foi automático. Mas aquilo não fazia parte do universo dele, porque provavelmente, se ele ia ao shopping, quando ele ia ao shopping, ele era levado direto para o banheiro e a placa não chamava atenção. Não chamava atenção visualmente, porque se não mostrar, não chama atenção. Se você não apontar, não direcionar visualmente, não, porque já é tanta informação visual ao mesmo tempo para ser decodificada, que muitas das vezes a pessoa está mais preocupada em ver o que tá no caminho, que está para ela não cair, do que ficar olhando detalhes. E aquilo que passa, muitas das vezes, de forma corriqueira para uma pessoa vidente, não é nem percebido por uma pessoa com baixa visão. Né? Mesma coisa, letreiro de loja com criança pequena. Né? Antes de se alfabetizar, por exemplo, uma vez eu estava andando na rua e o meu filho, coitado, vai ficar com a orelha vermelha hoje, né? E o meu filho falou para mim: pai, ali o B. O B, que estava no letreiro de um banco. Essa informação não existe por um menino com baixa visão se ela não for mostrada, direcionada, se ele não for dirigido a olhar aquilo e se ele não tem que ser uma consideração se ele tem acuidade visual para conseguir ver de longe. O que muitas das vezes é corriqueiro, normal, está enorme ali o nome do estabelecimento, percebem? Então, essa relação, né, de perceber o que está em torno, de observar o que está em torno, faz parte do processo de aprendizagem desse uso funcional da visão que muitos não têm. As famílias não andam com as crianças com baixa visão chamando a atenção das informações visuais que estão no entorno. E aí, quem é esse adulto? É um adulto que não vai ter um repertório visual, é um adulto que não vai ter um repertório de atenção, é um adulto que vai ter dificuldade de perceber qualquer informação visual que a gente coloca para ele por mais contraste, por mais informação que a gente possa ter ali. Então, a gente está falando também de exploração. Esse sujeito precisa aprender a explorar visualmente. A gente costuma usar um termo que ele precisa aprender a rastrear o ambiente. Né? A gente ensina para as crianças que ela deve chegar no ambiente e aí, quando ela estiver confortável no ambiente, ela deve continuar observando o ambiente para que ela possa, já confortável no ambiente, perceber informações que antes ela não estava percebendo.
E aí ela vai aprender a fazer isso no ambiente, vai aprender a fazer isso na tela, vai aprender a fazer isso no papel, vai aprender a fazer isso nas diferentes informações visuais que tiverem no seu dia a dia. Então, essa exploração, ela vai aprender a fazer, mas não é um processo que acontece do dia para a noite. Não é um processo que se dá conta no primeiro ano do fundamental, nem no segundo. É um processo de desenvolvimento para a vida inteira. É importante que ele aprenda a fazer segmento, que ele possa seguir a pessoa que está falando, né? Seguir um objeto em movimento, né? Seguir para que ele possa ter, inclusive, a percepção do espaço, para que ele possa ter, inclusive, a percepção daquela informação visual que ele vai estar tendo contato, né? Naquele momento ali. Então, é importante que ele aprenda a fazer segmentos pequenos e depois segmentos maiores. E a coordenação visomotora. É preciso que a pessoa com baixa visão entenda que aquilo que a sua mão faz, ela precisa ver. Ela não é cega. Então, aquilo que a sua mão faz, aquilo que ela faz, né, com a sua mão, ela precisa acompanhar visualmente. Isso vai fazer com que ela se eduque de forma visual. Isso vai fazer com que ela consiga perceber diferentes situações do próprio dia a dia, e com isso ela vai desenvolvendo todo esse processo de exploração, de discriminação e de reconhecimento, que é um processo, então, que é aprendido durante os diferentes estágios da sua vida. E aí a gente para aqui e pensa. Então, eu tenho diferentes impactos da baixa visão, dependendo de quando ela chega no sujeito. Se eu tenho uma baixa visão congênita, por exemplo, se ele nasce com a baixa visão, ele tem a oportunidade desde cedo de aprender diferentes estratégias e de se familiarizar com a sua condição de baixa visão. Então, desde cedo, ele vai ter tempo e, se tiver suporte, vai conseguir desenvolver ao máximo a sua funcionalidade visual dentro da sua realidade, dentro da sua perspectiva. Mas a gente não pode esquecer que muitas pessoas ficam com baixa visão em diferentes estágios da vida, né? Nós temos um número muito grande de pessoas idosas ficando com baixa visão. Crianças, jovens, adultos, e aí o impacto, pessoal, ele é diferente dependendo do estágio daquela pessoa. Uma pessoa, né, uma criança, dependendo da idade, ela consegue mais facilmente virar a chave. Ela consegue mais facilmente se recolocar e se readaptar. Muitas das vezes, a maior dificuldade vai ser na família, em entender, em aceitar, né, a perda da visão normal daquele filho, daquele neto, daquela pessoa que está ali. Um adulto que fica com baixa visão, ele precisa se recolocar, inclusive, no mundo do trabalho. Ou não. Né? Ele precisa se reorganizar enquanto pessoa adulta. E isso, às vezes, causa um impacto nesse sujeito. Isso causa um impacto nesse sujeito, porque muitas das vezes vai perder todo o chão que ele tinha em relação àquela vida para se reorganizar e se refazer uma nova perspectiva. E tem muita gente idosa ficando com baixa visão. Muita gente idosa que, ao ficar com a baixa visão, né, acha que está chegando perto do fim.
e que pode, sim, a partir dessa nova realidade, né, buscar elementos para continuar usando funcionalmente aquilo que ela tem de visão preservada. A gente recebeu um caso uma vez de uma senhora, né, que ela não queria ler, né, ela queria costurar. O negócio dela era costurar, ela estava muito impactada porque ela não estava conseguindo costurar mais, porque ela não estava enxergando para costurar. Então, essa escuta também é importante, né? Então, lá na equipe multidisciplinar que a gente atendia, né, o médico, então, receitou para ela uma lupa peitoral. Com essa lupa peitoral, ela conseguia visualizar a linha, conseguia visualizar a agulha, conseguia costurar novamente, e ela saiu totalmente contente. A perspectiva dela de uso da visão era diferente da perspectiva, por exemplo, de um menino em fase escolar, que precisa se recolocar e que precisa, né, buscar diferentes estratégias para o seu desenvolvimento, né, acadêmico, por exemplo. Então é importante essa escuta, é importante esse entendimento, né, de qual é a perspectiva de cada sujeito nas diferentes etapas que ele tem e como é que nós vamos atender em termos visuais no dia a dia, nas situações do dia a dia, todo esse emaranhado de situações. Né, todo esse emaranhado de situações. A gente costuma dizer que, bom, eu acho que, pelo que eu já falei até aqui, né, a baixa visão ela é muito ampla. Né? O sujeito com baixa visão ele vai, então, desde uma acuidade relativamente confortável, mas não boa, até a percepção de luz. Né? Então, é um grupo muito amplo de pessoas. E aí, como é que eu vou atender visualmente esse grupo muito amplo de pessoas? Eu vou atender sempre considerando uma média. Considerando uma média daquilo que eu posso considerar adaptável, né, para ser percebido pela maioria das pessoas com baixa visão. Vai ser percebido por todos? Não. Se eu tenho, por exemplo, se eu considero, por exemplo, que pessoas que percebem luz com alguma funcionalidade são pessoas com baixa visão, não adianta eu colocar um texto com o maior contraste do mundo. Ela não vai perceber, porque ela não consegue perceber o texto. Né? Mas se eu pensar em contraste, se eu pensar em cor, eu posso pensar em atender o maior número de pessoas. Então, o que eu tenho que ter em mente é sempre o maior conforto atendendo a maior quantidade de pessoas dentro de um grupo que é muito heterogêneo. E um grupo que passa pela experiência, que eu acho que é isso que eu tenho que deixar registrado com vocês, que passa pela experiência do uso. Né? Então, alguma imagem que a gente tente mostrar, né, de forma mais clara, adaptada, acessível, pode não ser percebida, pode não ser compreendida por alguém, justamente por falta de experiência visual, por falta de uso da funcionalidade da visão. Eu costumo dizer que existe uma distância muito grande daquilo que é medido no consultório médico, daquilo que é vivenciado na prática, no dia a dia da pessoa. Aquilo que é medido no consultório médico é um momento, né, e é um momento colocado a partir de uma questão numérica. Mas é a prática, é a vivência que vai demandar, né, as experiências de uso. Pode passar, Thaís, por favor. Né? Então, a gente precisa, quando nós vamos pensar em adaptação, quando nós vamos pensar em acessibilidade para a pessoa com baixa visão, nós precisamos pensar, né, qual é a relevância da informação que está ali. Né? Aquela informação que nós estamos demonstrando, ela é uma informação relevante
ou ela está poluindo a imagem, não tem relevância. Ela está fazendo com que aquela imagem fique poluída e vai ser difícil de ser compreendida. Então, a relevância daquela informação visual, né, é importante. Ela pode ser entendida de forma fácil, né? A pessoa sem grandes esforços, né? A pessoa sem grandes sacrifício, ela vai conseguir entender a informação que está ali colocada, né? Às vezes a pessoa já está fazendo tanto esforço visual para conseguir ver, que a gente precisa pensar que ela deve ter esse processo de entendimento facilitado daquilo que está sendo colocado ali, né? É fácil encontrar informação? A informação, então, ela visualmente, ela consegue encontrar essa informação de forma, né, eficiente, de forma rápida, né, de forma fácil, né? Eu lembro muito quando a gente estava fazendo a avaliação do site de uma empresa pública, alguns anos atrás, né? E quando a gente foi justamente ver esse item aqui, né, que era a questão da facilidade de encontrar a informação visualmente, a gente reprovou o site inteiro. Porque nada era fácil de ser encontrado ali, né? Então, as pessoas com baixa visão demoravam, às vezes, minutos para achar informações que precisavam ser, né, localizadas de forma mais rápida. E aí, a informação não alcança, né? Se a informação não alcança, aquele veículo de informação não é eficiente, né? E é fácil de usar, né? Aquilo que está sendo, né, colocado é fácil de ser usado. A pessoa, mesmo com a dificuldade visual, ela vai ter facilidade de uso. E aí a gente tem N exemplos no nosso dia a dia, inclusive de plataformas e serviços que se dizem acessíveis, que não são fáceis de serem usados visualmente, né? Por N questões, mas que acabam sendo difíceis de serem usados visualmente, e a gente vai ver daqui a pouco, né, por que talvez isso aconteça. Thaís, por favor. Então, a gente precisa falar sobre cor, né? Quando a gente pensa em um elemento gráfico, né? Cada vez que eu falo teu nome, Thaís, eu fico com medo e olho para o relógio, né? Então, quando a gente pensa num elemento gráfico, nós precisamos falar sobre cor. A cor, ela pode trazer grande confusão para a pessoa com baixa visão, né? A cor pode fazer com que a informação não seja percebida. A cor pode fazer com que a pessoa tenha dificuldade em se relacionar com aquele elemento gráfico, né? A cor pode fazer com que, então, a informação não chegue, né? Então, a gente pensa, né, qual é a relevância da cor. A gente precisa parar. Não é só para ficar bonito, mas precisa ser relevante, né? Aquela informação, ela precisa ter relevância para ter cor, para estar colorida, para ter uma marca de cor, né? Qual é o significado e qual é o contraste. E aí, quando a gente fala em contraste, né, a gente precisa sempre pensar no alto contraste, no contraste clássico, né, que é o preto, né, no branco. Mas a gente sabe que nos elementos gráficos nós vamos usar cores e muitas das vezes esses contrastes vão ser, né, atenuados. Só que quando nós disponibilizamos informação ao público, precisamos tomar cuidado, porque se nós queremos ter significado e relevância, nós precisamos tomar cuidado para que o contraste possa ser percebido. A gente teve, hoje mesmo, a gente teve aqui o exemplo,
de 2 apresentações, essa minha e a anterior, né, do pessoal da audiodescrição. A minha, vocês reparam que tem uma letra escura num fundo claro. A anterior tinha a letra clara num fundo escuro. E é outra questão que nós precisamos considerar, porque nesse universo enorme das pessoas com baixa visão, algumas patologias, como a retinose pigmentar, por exemplo, vão preferir o que foi apresentado antes. O escuro no fundo e o claro na letra. Uma pessoa com retinose pigmentar vai detestar uma apresentação como essa. Não vai ser confortável. Né? Pessoas com outros comprometimentos, por exemplo, se a pessoa tiver catarata congênita, a apresentação anterior não era boa. Essa apresentação, onde você tem um fundo claro e a letra escura, é mais agradável. Pessoas com maior fotofobia, talvez essa apresentação também não seja confortável. Então, são questões que nós precisamos pensar. Caramba, né? Eu tenho, então, um universo enorme para dar conta. No digital, a gente consegue dar conta fazendo a mudança do plano de fundo. Né? Jogando com os contrastes. No material impresso, não. Né? Então, são questões que a gente precisa pensar, que a gente precisa considerar quando nós, né, lidamos com o público com baixa visão. Dependendo do material feito, ele não vai atender um grupo e vai atender o outro grupo. Né? Existem diferentes sites, né, que são verificadores de contraste. É interessante passar um site verificador de contraste no trabalho de vocês para ver, né, como está a relação dos contrastes naquele trabalho. Né? E, se precisar destacar alguma informação, utilize também informação textual. Então, se eu estou colocando uma informação que eu preciso destacar, não vamos usar somente a cor para dar o destaque, mas vamos colocar uma informação textual, porque a gente pode ter sujeitos, pessoas, que não percebam aquela cor. Ou que aquele contraste não seja agradável, então possa também não ser perceptível ou totalmente perceptível. Então, sempre pensar na informação textual, né, junto com, né, aquilo que precisa ser destacado em termos de informação com cor. Pode passar, Thaís. E aí, a gente vai levar em consideração, né, o alto contraste. Sempre eu preciso pensar, quando eu for montar qualquer tipo de material, eu preciso considerar que eu preciso do melhor contraste. Se é um material para todos ou que tente atender a todos, eu preciso pensar no melhor contraste. Claro, sempre considerando a questão artística também. Né? E aí é um jogo de força, né, gente? Vocês podem falar isso muito melhor do que eu. Né? A utilização de fontes sem serifas, então, sempre, né, vamos priorizar as fontes mais limpas, tipo a Verdana, a Tahoma, né? Fontes mais desenhadas podem não ser bem percebidas. Né? Fontes mais desenhadas, né, mais estilizadas, podem ter... mas ficou tão bonito, mas às vezes então não vai ser, a informação não vai ser percebida pelo sujeito. Aquelas fontes que imitam letra cursiva, por exemplo, em trabalhos gráficos, convite de casamento, aquilo é um caos. Um caos. Ainda bota um brilho. Piorou o caos. Né? Porque além da fonte ser cursiva, ainda tem brilho. É totalmente inacessível. Né? Evitar depender de cores para transmitir informação, isso eu já falei anteriormente.
optar por formas, padrões e ícones bem definidos, né? Então, tentar formas mais limpas, formas mais claras, mais definidas. E aí é um jogo de força mesmo, como eu estou falando, porque sempre tem, né, a questão do trabalho artístico, né, do design, né, que tem o seu peso dentro das diferentes peças, dentro das diferentes, né, dentro dos diferentes materiais, a gente sabe disso, né? Nós, com baixa visão, também gostamos das coisas bonitinhas, né? Mas vamos tentar fazer um material bonito que consiga transmitir a informação que ele precise transmitir. Sempre utilizar legendas acessíveis, né? Então, legendas que consigam ser percebidas, né? Legendas que possam ter variação de fundo, variação de tamanho, né? Legendas que possam ser percebidas pela pessoa. Não adianta colocar uma legenda em tamanho com fonte número 8. Ninguém vai ver, nem vocês, nem eu, né? Então, tentar buscar algum elemento que possa acessibilizar aquele material ali, né? Sempre utilizar textos alternativos, né? E esse negócio do texto alternativo é muito interessante, porque eu não falei sobre isso, né? A gente está focado no uso da visão, mas muitas pessoas com baixa visão também utilizam leitores de tela, né? Também utilizam leitores, porque não tem fluência ou condição visual para fazer leitura direta, né, de uma informação no computador, por exemplo. Então, vão utilizar diferentes recursos de acessibilidade. E os recursos de acessibilidade hoje, né, eles conseguem ler os textos alternativos. Então, você tem uma figura e você tem a audiodescrição daquela figura, que está alternativamente colocada, né, junto com a figura, que você, vidente, não está vendo, mas que o leitor de tela, que não lê a figura, vai ler o texto alternativo, né? Evitar o excesso de movimentos e efeitos visuais, né? Evitar muitos movimentos no texto, né? No texto eletrônico, muitos efeitos, porque isso tudo pode, né, causar confusão visual e perturbar a compreensão daquilo que está sendo colocado visualmente ali para a pessoa. Pode passar, Thaís. Os vídeos precisam ser audiodescritos, isso já foi dito anteriormente, e é importante, né, que os trabalhos sempre, né, possam ser validados, né, por uma pessoa com deficiência visual. Porque por mais que nós possamos, né, seguir diferentes protocolos, nada melhor do que o olhar daquela pessoa que tem a dificuldade no seu dia a dia. Então, é importante que as diferentes peças, que os diferentes materiais possam ser validados, possam ser testados, né, revisados por pessoas com deficiência visual. No nosso caso aqui, pessoas com baixa visão. Pode passar. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, para que nós possamos conversar. Né? O primeiro eu trago aqui um site do governo federal. Né? Os sites do governo federal, eles são construídos hoje em dia de forma acessível. Né? Então, você tem um governo eletrônico e o governo eletrônico tem toda uma template voltada, né, para acessibilidade. Então, se a gente observar, né, você tem toda uma questão de contrastes privilegiados e de informações claras. Você não tem uma imagem desse site poluída, né? Você consegue visualmente, né, com um bom contraste e sem poluição da imagem, você consegue ter acesso às informações, né? Mesmo aqui na parte superior,
né, onde você tem diferentes elementos gráficos, figuras. Esses elementos gráficos, eles funcionam como um a mais, mas você tem a informação, né, textual para que a pessoa possa ter acesso àquilo que está sendo colocado ali com contraste. Queria chamar a atenção da preocupação hoje dos sites do governo em colocar, né, contraste para a pessoa, né, com baixa visão. Além de nós hoje termos o recurso eletrônico de você conseguir aumentar o tamanho da tela, né, o tamanho da informação na tela, né, com recurso de pinça, né, que também um facilitador nesse processo. Pode passar, Thaís. Mas a gente precisa pensar, né, que quando a gente pensa, né, em informação visual, a gente pensa, né, também na percepção daquilo que está ao nosso redor. E muitas das vezes a pessoa com baixa visão, como eu disse no início, ela passa despercebida. E ela precisa se guiar pela informação visual que existe, né, no dia a dia e que guia as pessoas com visão normal. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei uma esteira de um aeroporto, né? Olhem o padrão. Você tem, além do número ser grande, você tem um alto contraste. Esse alto contraste ele vai facilitar para que a pessoa, né, consiga chegar até aquele local ali, mesmo tendo uma acuidade visual muito prejudicada, né? Então, vai facilitar. E a gente pode pensar, né, inclusive, no senhor, na senhora que está ficando com baixa visão por conta de N patologias, como a diabetes, como a catarata e outras patologias que vão levar, né, a questão da baixa visão. Lembrando, aquele número que eu falei no início, de pessoas com baixa visão, convivemos no nosso dia a dia com muitas pessoas com baixa visão e não temos essa percepção. Nós não, às vezes, percebemos que aquela pessoa com baixa visão está no nosso lado. E isso, às vezes, acontece dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Né? Uma vez, eu era mais novo, e eu estava numa reunião de família. Né? Todo mundo lá em casa sabe que eu enxergo pouco. Né? Então, eu estava numa reunião de família e depois a gente foi para o ponto de ônibus. Era tarde da noite. Todo mundo pegou, cada um foi pegando o seu ônibus e eu fiquei. Ninguém esperou para conseguir ver o ônibus para mim. Não tinha ninguém no ponto. Foram só me dando tchau. Tchau, tchau, tchau. E eu fiquei. Né? Eu devia ter o quê? Uns 17, 18 anos na época. Né? E aí, é isso que eu estou falando. Nós não somos, muitas das vezes, percebidos enquanto pessoas que temos uma dificuldade visual, ou em casa, ou às vezes na própria escola. Eu, na escola, nunca enxerguei o quadro de giz. Eu sentava na frente, mas eu nunca consegui copiar do quadro. E eu lembro que tinha um professor que falava, mas como é que pode? Você está me vendo? Você corre no recreio? Você joga bola no recreio? Se outro dia foi para a coordenação e você foi quase que suspenso porque estava jogando bola na hora que não era para jogar bola? Você está mentindo, você enxerga assim. Eu falei, não enxergo. Enxerga, não enxergo. E aí? Você fica nessa questão porque as pessoas não conseguem compreender. O que existe socialmente é a cegueira e a vidência. As pessoas não conseguem compreender que existe a baixa visão. Próxima, Thaís. Aqui eu fiz de propósito. No mesmo aeroporto, é lá de Brasília, no mesmo aeroporto, você tem, né, isso aqui, que são os números dos portões. Apesar de você ter o número dos portões, né, num tamanho bem interessante, vocês vejam que por conta da marca da empresa que faz, né, a gerência do aeroporto, fizeram de verde no branco para ficar bonitinho. E aí perdeu o contraste. Perde contraste. E aí isso aqui, inclusive esse verde nesse branco, né, faz com que, com a luz escura do aeroporto em alguns momentos,
faz com que pessoas com baixa visão tenham dificuldade de perceber, né, o número, apesar do número estar grande, de ser uma informação num tamanho maior. Né? Então, é isso que a gente precisa prestar atenção. Né? O verde é a cor da marca. Né? Mas será que essa cor da marca ali naquele branco está fazendo o contraste da mesma forma que estava fazendo no amarelo ou no preto? Né? Não, eu vejo que não está. Né? Já perguntei a algumas pessoas, né, que passaram comigo lá por esse espaço e algumas não conseguiam perceber, só percebiam quando chegavam muito perto. Muito perto. Né? Então, não pensem em fazer conexão para a pessoa com baixa visão, porque é um caos. Né? Correr de um portão para o outro é um caos. Né? Você não vai enxergar o portão que você tem que chegar. Né? Ou então você tem que fazer você tem que fazer toda uma explicação para que alguém possa te levar, porque ainda tem isso. Ainda tem isso. Né? Você diz para você está em pé falando com a pessoa e aí a pessoa, você fala, porque eu não enxergo. Não, você está me vendo. Não, mas é que eu não enxergo bem. Não, mas o que você tem? E o tempo está passando. O que você tem? Não tem cura? Não pode operar? E o tempo está passando. Né? Então, situações que o cego não passa, gente. O cego, ele tem a bengala, ele não está vendo. Né? Então, ele é levado. Uma coisa que eu já decidi na minha vida, eu não entro mais em fila prioritária em banco. Aliás, eu não vou mais a banco, né? A gente não vai mais. Mas antigamente eu decidi que eu não entrava mais em fila prioritária em banco. Uma vez eu entrei na fila prioritária, quase que eu apanhei. Quase que eu apanhei, porque a senhora atrás de mim achou que eu não tinha que estar ali. E olha que eu quase nunca ia para aquela fila, porque eu sabia que daria problema. Mas aquele estava com tanta pressa que eu fui. Ela quase me deu uma guarda-chuvada. Né? Mas é isso. Próxima, Thaís. E aí, outra questão que a gente precisa pensar é no próprio piso tátil. E aí eu trouxe esses exemplos, mas a gente tem o próprio exemplo da Alerj, esse prédio que foi reformado há pouco tempo, que a consultoria não foi legal. Porque piso tátil não é só para cego. Piso tátil é também para pessoa com baixa visão, porque ele precisa ter contraste. Muitas das vezes a pessoa com baixa visão não tem a percepção da rota do caminho. E é o piso que vai fazer essa percepção. E aí você tem diferentes exemplos de piso. Olha esse aqui dessa primeira imagem aqui. A pessoa desce a escada e esse piso aqui não tem contraste nenhum. Esse aqui está pior do que o da Alerj. Né? Não tem contraste nenhum. Esse aqui já tem. Esse aqui é o padrão. Né? Ele já tem contraste. Né? Esse aqui, nem tanto. Né? Ainda consegue ter um pouquinho, mas esse primeiro aqui está muito ruim. E a gente pensa, o piso tátil é só para pessoa cega? Não, o piso tátil ele é uma guia para quem, inclusive, não enxerga bem. Um guia do caminho. E esse guia do caminho, ele precisa ter contraste. Esse guia, ele precisa mostrar, né, a direção. Ter baixa visão é não conseguir, em muitos momentos, perceber o ambiente na sua totalidade. É não conseguir perceber o ambiente como um todo. Né? Então, o piso vai fazer com que, de certa forma, a pessoa tenha algo para seguir. Mas se ela não consegue ver o piso, né? Se ela não consegue ver aquela informação visual, né? Então ela vai passar despercebida para ela. Então, o que eu estou tentando dizer é que nós precisamos priorizar os contrastes, nós precisamos priorizar a eficiência da informação e nós precisamos priorizar, né, que a informação possa ter significado. Nós temos os projetos, nós temos as marcas, nós temos as cores, mas nós precisamos entender que se eu quero atingir pessoas e que cada vez eu tenho mais esse grupo de pessoas, né, eu preciso considerar
que essas informações visuais precisam ter significado para essas pessoas. Se eu quero uma informação visual para todos, ela precisa ser inteligível, né? Ela precisa ser compreensível, né, para todos que frequentam aquele espaço, o que é um desafio. O que acaba sendo um desafio quando nós montamos diferentes projetos. E aí eu estou falando, né, tanto de projeto arquitetônico, estou falando de projeto gráfico, estou falando, né, de projeto em ambiente eletrônico. Nós temos hoje os diferentes ambientes virtuais, né, de aprendizagem, que são um grande desafio para as pessoas com deficiência visual e principalmente para as pessoas com baixa visão. Né? A gente está fazendo uma assessoria na ENAP, que é na Escola Nacional de Administração Pública, né? E a gente está fazendo todo um processo de conscientização dos professores dos cursos da ENAP para que eles possam pensar, inclusive, o material que eles disponibilizam, né, acessível para as pessoas com deficiência, acessível para as pessoas com baixa visão, acessível, esse material que possa ser acessível visualmente, né? Que a pessoa possa usar a sua visão, que a gente hoje costuma chamar de visão preservada, né? Que é a visão que ele conseguiu preservar depois do tratamento, depois de todo o processo que ele passou, que a pessoa possa utilizar, né, essa visão preservada para executar as diferentes tarefas, as diferentes, né, situações do dia a dia. Pode passar, Thaís. E aí, nesse tempinho que resta, eu queria abrir para perguntas. Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma contribuição? Vocês têm mais 5 horas para falar. Volta. Nessa imagem aí, eu tenho uma coisa que eu tenho um primo com baixa visão. Tenho um primo. Alô. Eu tenho um primo com baixa visão e a gente dialoga, porque, por exemplo, nessa imagem, a imagem de baixo, essa aí, me parece ali ser uma linha férrea, né? Posso estar enganado. Isso. Tá. E eu estava conversando com ele outro dia que eu falei, a linha férrea ela costuma usar a faixa amarela como uma forma de distanciamento de você para o trem que está chegando, né? Em vez de ser utilizada na função que ela tem, que é uma função de caminho. Eu estava falando com ele, engraçado, eles colocam essa faixa como que se a pessoa com deficiência visual tivesse que andar ali por cima, tá? Porém, algumas tinham umas placas soltas, eu falei, né, outras com a pontinha levantada, eu falei, parece que é para o cara tropeçar aqui e cair já na linha do trem. Porque eu falei, não é possível. Por que que não se coloca um pouco mais afastada e se pinta uma outra tipo de faixa que seria o delimitador aonde o passageiro espera o trem? Porque eu tenho que oferecer segurança e não colocar ali para uma pessoa deficiente visual tropeçar naquela faixa e ter uma probabilidade maior de se arriscar de cair do que, não é? Não, isso mesmo. Em muita dessas faixas não tem manutenção. Então acabam causando realmente um risco para que a pessoa possa sofrer acidentes. É isso mesmo. É isso mesmo. Mais alguém? Aproveitar para lembrar que só temos 13 minutos, tá? Eu consegui entender bastante o que o senhor trouxe, né, de acuidade visual e profundidade, mas eu queria focar um pouquinho mais em TV e cinema. Existe algum espaço no cinema, talvez, para pessoas que têm essa dificuldade visual, essas patologias que atrapalham a visão, como você trouxe os óculos de exemplo, né? Para a gente sentir um pouco como funciona. Quais seriam as estratégias do local, do ambiente do cinema para receber essas pessoas? Eu sei que é um público geral, né, que tem
por exemplo, nesses locais públicos que todo mundo pode acessar, mas eu estava mais interessada em como funciona receber essas pessoas no cinema, na sala de cinema. Então, o cinema não tem uma estratégia específica para pessoas com baixa visão. Né? As pessoas com baixa visão no cinema são atendidas ou como pessoas videntes, ou seja, não vão ter nenhum tratamento específico, ou elas acabam utilizando o recurso da audiodescrição. A própria Aparecida falou aqui anteriormente que o ex-marido dela tinha baixa visão e que ela usava audiodescrição com ele. Né? Então, o recurso que o cinema utiliza e que algumas pessoas com baixa visão acabam utilizando é o recurso da audiodescrição. Não existe, né, e eu acredito por conta de toda a velocidade da informação visual, por conta de todo o apelo visual, né, não existe um tratamento específico no cinema para pessoas com baixa visão. Você hoje tem nos streamings, né, um tratamento voltado na questão das legendas. Se você pegar, por exemplo, alguns streamings, você consegue fazer diferentes tamanhos de legenda, o que eu acho que já é um ganho. Né? Antes a gente só tinha uma opção de legenda, né, que era aquela legenda ou amarela ou branca que vinha com o filme. Hoje você consegue pegar, dependendo da plataforma, você consegue aumentar e aumentar bem o tamanho da legenda. Você consegue, inclusive, mexer na cor da legenda e, em algumas plataformas, você consegue, inclusive, colocar um fundo nessa legenda, o que, no meu ponto de vista, compromete bastante a imagem. A relação da pessoa com baixa visão com a legenda também é uma questão que a gente precisa discutir. Né? A visão da pessoa com baixa visão é uma visão muito focada. Né? Então, ela vai ter sempre muita dificuldade em acompanhar legenda e ver a imagem ao mesmo tempo. Né? Ela pode ver uma informação ou outra visualmente ali, uma informação escrita, o nome de uma cidade, alguma coisa que apareça. Mas acompanhar um filme inteiro, né, com legenda acaba sendo um desafio muito grande, né, para as pessoas com baixa visão. Ok. Boa noite, sou Alexandra. Na verdade, é uma pergunta assim, por uma questão talvez mais genérica, até porque a gente está falando da questão de comunicação com pessoas de baixa visão. Como é que você identifica exatamente essa pessoa com baixa visão? Você deu exemplos, mas assim, exemplos práticos. E eu falo isso porque assim, eu acho que eu me considero uma pessoa com baixa visão e lido com outras pessoas que têm baixa visão também. Então, eu acho que é uma questão bem mais social, porque a gente também fala em inclusão e nesse campo a gente está falando de uma questão mais social mesmo, de lidar com pessoas de baixa visão para a gente poder até entender essas demandas que possam surgir para o nosso trabalho e tudo mais. Por exemplo, alguém que tenha, sei lá, um grau tal de miopia, ou, enfim, uma coisa assim um pouco mais prática para ter um entendimento um pouco claro, porque às vezes as pessoas nem acham que tem baixa visão, ou a gente também, para lidar com elas, também não saberia identificar. Então, Alexandra, a miopia, se você conseguir corrigir a sua miopia com óculos, né, feito em consultório, prescrito em consultório, né, se você com óculos, mesmo com um grau alto de miopia, você consegue ter uma visão dentro do padrão, você não tem baixa visão. A pessoa com baixa visão é aquela pessoa que, mesmo com óculos prescrito pelo médico, ela não vai conseguir ver detalhes, ela não vai conseguir ver, né, bem ou de longe ou de perto, ela vai ter dificuldade em perceber diferentes elementos, discriminar diferentes elementos dentro da imagem. Né? Então, vai ser aquela pessoa que não vai conseguir acompanhar uma transparência, não, né, João? Pelo amor de Deus. Uma projeção, né? Aquela pessoa que não vai conseguir ver o quadro na sala de aula, não vai conseguir enxergar a placa de um Uber, aquela pessoa que não vai
conseguir vai pegar um livro para ler e não vai conseguir ver as letras no livro. Então, essa é a pessoa com baixa visão. Agora, no dia a dia, essa pessoa com baixa visão pode estar do seu lado. E você pode não perceber que ela tem baixa visão, né? Mas ela, a partir do momento que ela vai tendo limitação em algumas atividades visuais, você vai percebendo, né, o comprometimento visual dela. Em termos mais práticos, seria isso, né? Ela não tem uma visão dentro do padrão e ela tem dificuldades em perceber os detalhes no dia a dia, né? De perceber rostos, de perceber fisionomia, passa direto por pessoas, né, do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? Seria mais ou menos isso. Infelizmente, a gente agora chegou no nosso horário limite. Eu queria agradecer ao professor João Ricardo. Queria lembrar que semana que vem a gente volta para falar especificamente de Libras, noções básicas e aplicação no audiovisual e interpretação em Libras, com 2 professores, Rafaela Vale e Alexandre Silva. E, professor João, muito obrigada pela sua aula. A gente aqui é muito grato. Agradeço, gente. Muito obrigado. Espero que tenha atendido ao que vocês me pediram.